Meu nome é Mônica Soares, sou da cidade de Baraúna, Paraíba, e o trabalho, o plano de aula, vai ser feito na Escola Municipal de Ensino Fundamental Felipe Rodrigues de Lima, onde é a escola onde eu trabalho. E a ideia que eu vou apresentar aqui é o meu TCC que eu vou fazer com a orientadora Eliane. A turma escolhida foi do nono ano, que tem 25 alunos, e eu acredito que uns 5 a 6 aulas eu consigo desenvolver toda essa ideia. Então, é o conteúdo trabalhado da estatística, onde a gente vai fazer coleta, organização, análise, interpretação, construção de tabelas e gráficos. A habilidade da BNCT trabalhada é planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório, contendo avaliação de medidas de tendência central e amplitude, tabelas e gráficos adequados, construído com apoio de planilhas eletrônicas. Mas nesse caso, a gente não vai usar a parte das planilhas eletrônicas. E qual a ideia do nosso trabalho? É fazer uma coleta, um levantamento de dados em relação ao antes e depois do intervalo, em relação ao desperdício desses alimentos. Também vai ter uma parte de conscientização, onde vai entrar a nutricionista, e a gente vai fazer todo esse estudo. E a ideia também é pegar o antes e o depois da conscientização, ver se a gente conseguiu diminuir o desperdício de alimento na escola. Então, o objetivo geral é compreender e aplicar conceitos estatísticos a partir da análise do consumo e desperdício de alimentos no ambiente escolar, onde os objetivos específicos são revisar os conceitos básicos da estatística, onde a gente vai revisar todos os conteúdos, construção de tabela e tudo mais, planejar e realizar a coleta de dados em contexto real, onde a gente vai pegar um tempo da nossa aula, vai utilizar a balança da escola e fazer realmente essas medições dos alimentos, antes e depois do intervalo. A gente, depois dessas coletas, vai organizar as tabelas e os gráficos, interpretar e tirar conclusões. Opa. Desenvolver consciência crítica sobre o consumo e desperdício de alimentos, onde aqui eu vou trabalhar, interdisciplinarmente com a nutricionista e refletir os hábitos alimentares e a sustentabilidade. Então, a metodologia utilizada, a gente vai revisar, como eu falei, todo o conteúdo estatístico e tudo mais com o pessoal do nono ano. A proposta será desenvolvimento por meio de uma abordagem investigativa, contextualizada e interdisciplinar, centrada na resolução de problemas reais. Os alunos atuarão como protagonistas, realizando a pesquisa no ambiente escolar sobre o desperdício de alimentos. O professor, no caso eu, assumirá o papel de mediador, orientando todas as etapas do processo. A proposta também integra elementos da educação alimentar, com a participação da nutricionista, Rayane, promovendo a conscientização dos estudantes sobre hábitos saudáveis e consumo com responsabilidade. Então, o primeiro momento, como eu já falei, vai ser uma aula de revisão dos conteúdos e tudo mais, e também apresentar a ideia, o desperdício de alimentos na nossa escola, onde terá um questionamento inicial: será que há desperdício de alimentos na nossa escola? Obviamente que tem, mas geralmente depende do alimento que é servido. Isso também vai entrar em questão no nosso trabalho. Onde a gente vai fazer um levantamento de hipóteses pelos alunos e ver na prática. O segundo momento, será o planejamento dessa pesquisa, onde a gente vai organizar os grupos, quem vai fazer quem vai ficar a parte da pesagem, em relação a fazer o levantamento de dados. Também eu quero fazer uma pesquisa em relação, pegando alguns alunos, perguntar sobre se ele desperdiça alimento, qual o alimento que ele mais gosta e tudo mais, E definição do que será investigado, como a gente já comentei, orientação sobre como realizar a coleta de dados. A gente vai utilizar uma balança da escola e registrar tudo isso, utilizando caneta e papel. Terceiro momento, observação durante o intervalo escolar,
registro de quantidade de alimentos antes e depois do consumo, como já foi citado, a organização inicial dos dados coletados. Depois, né, vem a parte da gente vai analisar, vai sentar com calma, construir as tabelas e gráficos, calcular porcentagens de desperdício, interpretação desses resultados, e tem uma discussão em grupo, né? Aí onde vai entrar a parte da conscientização e socialização. Participação de uma nutricionista convidada, que vai ser a Rayane Lucena, a nutricionista da rede municipal. Discussão entre alimentação saudável, desperdício dos alimentos, reflexão sobre os impactos sociais e ambientais e apresentação dos resultados pelos grupos, né, desenvolver pelos alunos. Debate sobre possíveis soluções para reduzir o desperdício na escola. Então, toda essa ideia vai ser desenvolvida nesse projeto. Então, os materiais de recursos, esqueci de colocar aqui a balança, né? Caderno e lápis, papel A4, fazer anotações, quadro e pincel, calculadora, cartolina, onde a gente vai fazer, né, as tabelas e os gráficos. Também eu estou com a ideia, eu tenho outro projeto na escola que se chama Fala Felipão, que é um jornal escolar, e fazer um podcast com a nutricionista, o secretário e alguns professores, principalmente alunos, do antes e depois do nosso trabalho desenvolvido. Colocar isso tudo só. Certo? E avaliação, obviamente, é a participação dos alunos, desenvolvimento dele na coleta de dados, na construção de tabela e tudo mais. Certo? E as referências, temos aqui a BNCC e algum dos 2 artigos que eu estou estudando para desenvolver o meu TCC e a ideia do trabalho, tá bem? E a reflexão, né? A proposta possibilita a integração entre o ensino da estatística e uma problemática real vivenciada pelos alunos. Eu acredito que possa acontecer em outras escolas também, desperdício de alimentos, tornando a aprendizagem mais significativa. Ao trabalhar com dados concretos, os alunos desenvolvem habilidades de análise, interpretação e tomada de decisão. A participação da nutricionista amplia o caráter interdisciplinar da atividade, promovendo a conscientização sobre a alimentação saudável, o impacto do desperdício de alimentos. Dessa forma, a matemática deixa de ser apenas um conteúdo abstrato que passa a ser compreendida como uma ferramenta para interpretar e transformar a realidade.